Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Paulo. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje, a aula é do dia 27 de maio e a gente vai para a página, deixa eu ver aqui, página 44, tá, pessoal? Então, abram o livro de matemática de vocês na página 44. Vamos lá, então. Pessoal, na página 44, a gente vai falar sobre posições de retas. Então, eu vou ler junto com vocês e vou explicando, tá? Então, estou falando assim, ó, aqui também vamos rever alguns conceitos referentes a retas. E aí, se vocês olharem, eu tenho um dado e tenho um plano aqui, né? Está falando assim, ó, cada face do dado sugere uma parte de um plano. Então, cada face vai ser um plano. Tá? É como se fosse um vidro aqui, um vidro plano. Ó. Então, cada face, por exemplo, a face 3 aqui é um plano. A face 1 é um plano, a face 2 é outro plano. Então, um plano é indicado por letras gregas minúsculas como plano alfa e contém a face 3 do dado. Tá? As retas R e S, deixa eu pegar um minutinho, pessoal, deixa eu só... Deixa eu só colocar no modo apresentação, aí fica mais fácil. Pronto. Deixa eu colocar o laser aqui. Vamos voltar aqui. Ó. As retas R e S têm um só ponto em comum, A, e estão em um mesmo plano beta. Dizemos que as retas R e S são concorrentes. Indicamos S, X, S. R, X, S. Entenderam? Ó, as duas retas aqui, ó, a reta S, essa em vermelho, e a reta R, em azul, elas vão ter um ponto em comum, que é o ponto A. E nós dizemos que essas retas R e S são concorrentes, tá vendo? Que elas se cortam num ponto A. E elas estão aqui dentro de um plano beta. Olha aqui a letra grega beta. Agora a gente tem um plano alfa. Então, letra alfa, beta e gama. Plano gama, a gente vai ter ó, uma reta azul, uma reta verde. Tá? Então, ele está falando assim, ó, as retas R e T não têm pontos em comum e estão em um mesmo plano gama. Dizemos que as retas R e T são paralelas. Indicamos R, duas barras inclinadas, T. Entenderam como funciona? Quando for concorrentes, elas se cortam, a gente coloca um X aqui. Quando forem paralelas, duas barras inclinadas. Tudo bem, pessoal? Duas retas de um plano são coincidentes quando têm todos os pontos em comum. Indicamos que as retas C e D são coincidentes por C, aí três tracinhos, D. É como se uma estivesse em cima da outra, tá, pessoal? Tem todos os pontos em comum aqui, tá? Então, imaginem que você tem duas retas, uma em cima da outra, então elas são coincidentes. Dadas duas retas S e T, caso não exista um plano que as contenha, chamamos S e T de retas reversas. Tá vendo? Ó? Você tem uma reta aqui e a outra no outro plano. Então, elas não estão no mesmo plano. A gente vai chamá-las de retas reversas, tá?
Então, duas retas reversas, ST, não têm pontos em comum, nem estão no mesmo plano. Observação. Para que duas retas sejam paralelas ou concorrentes, elas devem necessariamente estar em um mesmo plano. Isto é, deve existir um plano que as contenha. Neste caso, dizemos que elas são retas coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano. Voltando aqui, ó, essas retas aqui são coplanares e concorrentes. Elas estão no mesmo plano e elas se cortam, tem um ponto em comum. Então, elas são coplanares, estão no mesmo plano e são concorrentes. E essas daqui, ó, elas estão no mesmo plano, então são coplanares, só que elas são paralelas. Entenderam? Então, vamos para os exercícios. No exercício de número 8, está falando assim, escreva a posição relativa das retas coplanares R e S quando A, elas não têm um ponto em comum. Como que a gente vai fazer isso? Quando elas não têm um ponto em comum, pessoal, vou pegar minha caneta aqui. A gente vai chamar, vou colocar as respostas aqui embaixo, tá? Então, no exercício 8, escreva a posição relativa das retas coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano, R e S, quando elas não têm um ponto em comum. Quando elas não têm um ponto em comum, as retas são retas paralelas, tá? Elas são coplanares e não têm nenhum ponto em comum. B. Quando elas têm apenas um ponto em comum. Aí a gente vai chamar ela de concorrentes. A gente acabou de ver isso, tá? Pronto. 8 feitos, super simples. Exercício 9. Identifique qual a sentença falsa e justifique em seu caderno. A. Se A e B são dois pontos em um plano alfa, então a reta AB está contida nesse plano. Sim, é verdadeiro. Tá? B. Se duas retas R e S não têm um ponto em comum, então não tem um ponto em comum, então elas são paralelas. Tá? Aqui, pessoal, não está falando que elas não têm nenhum ponto em comum. Então, nesse caso, quando elas não têm nenhum ponto em comum e nem está falando do plano, que elas não estão contidas no mesmo plano, elas não vão ser chamadas de paralelas. Para elas ser paralelas, elas têm que estar no mesmo plano. Então, aqui, elas vão ser chamadas de reversas, tá? Porque para elas serem paralelas, elas tinham que estar contidas no mesmo plano. E C. Se duas retas são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, e não têm ponto em comum, então são paralelas. Sim, esse é verdadeiro. Tá? Tranquilinho? Então, a 9, a alternativa falsa é a alternativa B. Vamos para o 10. A gente vai fazer só até o 10 na aula de hoje, tá? Exercício 10 está falando, identifique como paralelas, concorrentes ou reversas as retas que contêm os pares de arestas. Então, a gente vai ver essa figura aqui, tá? Em 3D. E vocês têm que imaginar, ó, que cada... Aqui eu tenho um plano, é igual no dado, né? Outro plano, outro plano. Então, eu tenho vários planos aqui que eu posso identificar. E aí eu vou ver, no caso, as retas, como elas são classificadas. AB, olha aqui, ó, AB, essa reta aqui,
e BC. BC. AB e BC. Se vocês olharem essas duas retas aqui, elas vão ser concorrentes, porque elas têm um ponto em comum aqui, tá? AB e BC. Então, vou colocar as respostas aqui embaixo, tá? No exercício 10, o A são concorrentes. O B. CD, vamos procurar aqui, ó. CD está aqui atrás, ó. CD e HG está aqui em cima. Tá vendo? Essa está embaixo e essa está em cima. Deixa eu riscar aqui para vocês verem. Depois eu apago. Essa está aqui e essa está aqui, ó. Difícil fazer reto. Elas são paralelas, tá? Essa é bem fácil de identificar. Estão no mesmo plano, paralelas. C. Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Vamos para o C. O C. AB. Vamos riscar aqui, ó. AB. E CG. Ó, CG. O que vocês acham, pessoal? Elas não estão nem no mesmo plano e não tem nenhum ponto em comum. Então, elas vão ser chamadas de reversas. D. Tá acabando, pessoal. BF. Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. E vamos riscar essa próxima aqui, ó. BF. Então, essa daqui. BF. E AE. Elas estão no mesmo plano, tá vendo? Muito difícil fazer reto. Elas estão no mesmo plano, só que elas são paralelas. É bem tranquilinho essa parte, tá? Não tem muitos problemas, não. Vamos para o E. Vou apagar de novo. E vamos para o E. AD. Ó, AD. Tá embaixo aqui, né? E BF. BF. Elas não estão nem no mesmo plano e não tem nenhum ponto em comum. Então, a gente chama elas de reversas. E a última, HJ, HG, quer dizer, vou apagar de novo. HG, aqui, ó. HG e AB. O que vocês acham aqui, pessoal? HG e AB. Tá vendo? Se eu passar um plano aqui, ó, elas vão estar contidas no mesmo plano. Um plano que corta no meio na diagonal. Elas vão estar no mesmo plano, mas elas não têm nenhum ponto em comum. Elas são paralelas. Belezinha, pessoal? É isso a aula de hoje. Vocês vão receber 2 vídeos. Aqueles exercícios que vocês começaram ontem. Esses exercícios aqui e a teoria. Eu peço para que vocês façam no caderno, tirem foto e me mandem. Então, vocês vão fazer na aula de hoje os exercícios anteriores aí.
que são esses do Pense um pouco mais, e vamos fazer esse exercício 8, 9 e 10 da página 44 e 45. Vão fazendo junto comigo. Feito, tirem foto do caderno e mandem lá no grupo ou mandem no meu privado. Combinado? Um abraço, pessoal, e bons estudos.